Olá! Hoje vamos falar sobre cultura. Nessa videoaula nós vamos tratar sobre o conceito de cultura e alguns dos seus desdobramentos. O que nós podemos dizer que é cultura? Podemos pensar que é um conjunto acumulado por um determinado grupo social de símbolos, ideias, produtos materiais que são associados a esses grupos sociais. Então, cada grupo possui esse acumulado de elementos. A cultura não vai se referir somente àquilo que as pessoas fazem concretamente, mas também às ideias que essas pessoas possuem em comum. Portanto, não é só um objeto físico que pode ser cultural. Tem uma série de elementos que são tomados como elementos não materiais que fazem parte da cultura também. Então, uma determinada ideia pode ser cultural, tá? Aí o que nós temos que pensar? Que uma ideia, para ser cultural, ela precisa ser comum a muitas pessoas, mas essa não é uma condição suficiente para torná-la cultural. Ela precisa ser vivenciada como tendo assim, uma autoridade que transcende os pensamentos daqueles indivíduos. Então, uma ideia cultural, ela é como se ela pairasse sobre os indivíduos. Ela vai além do que pensa um indivíduo ou dois indivíduos em específicos em um determinado grupo social. Todo o modo de ver o mundo, os valores, a moral, todos esses elementos, eles são parte da cultura, eles fazem parte da cultura. Indivíduos de culturas diferentes, eles podem ser facilmente identificados por uma série de características, como o modo de agir, de vestir, de caminhar, inclusive por valores, por esses elementos que não são propriamente materiais e que compõem a cultura. Há uma metáfora que a antropóloga Ruth Benedict utiliza para entender a cultura, em que ela afirma que a cultura seria como uma lente através da qual se pode ver o mundo. Então, quando nós olhamos para uma determinada situação, nós estamos olhando com uma lente, que é essa lente cultural. Então, é como se nós fizéssemos o exercício de pensar assim, de acordo com a cor dessa lente, o formato dessa lente, é que nós vamos ver o mundo. Digamos que nós vamos colocar um óculos escuro. Nós vemos o mundo num tom que não é o mesmo se nós usarmos um óculos com uma lente clara ou estivermos sem esse óculos. Então, essa tonalidade, utilizando essa metáfora, pode ser entendida como a cultura. E aqui é um dos grandes desafios que nós vamos discutir ainda ao longo das próximas aulas. Aí, pensando ainda na cultura, eu já trouxe alguns elementos que indicam o que compõe uma cultura, mas nós podemos aqui pensar na seguinte questão: tudo aquilo que se refere às práticas humanas é considerado cultural? Ou nós poderíamos pensar essa pergunta ainda de uma outra forma? Se nós fôssemos pensar no nosso cotidiano, vamos pensar no meu dia, eu acordo de manhã e até à noite quando eu vou dormir. Tem alguma coisa que acontece nesse meu cotidiano que não é cultural? O que nós poderíamos pensar? Então, bom, digamos que a pessoa acorda, ela organiza o quarto, faz a higiene, toma café, isso, por exemplo, pensando aqui na minha rotina. É óbvio que tem outras rotinas que são diferentes, porque já é uma rotina marcada pela cultura. E aí vai se passando o dia, trabalha, cuida da casa, tem atividades de lazer, come. O que acontece aí comigo, enquanto indivíduo, e comigo, enquanto esse ser em interação, que não seria cultural? Teria alguma coisa? O que a antropologia vai nos dizer a respeito disso? Que as nossas práticas, elas são culturais. Nós temos aqui, e aí inclusive algumas que nós tendemos a achar que são orgânicas, que são biológicas. É óbvio que tem elementos que são biológicos, o sangue correndo por entre as minhas veias, enfim, isso tudo é biológico, eu não controlo, faz parte do meu corpo. Mas tem outros elementos
que aparentemente são fisiológicos, são biológicos, mas que têm um trato cultural. Por exemplo, a fome. A necessidade de comer para manter o organismo vivo é um elemento biológico, mas o modo como nós nos relacionamos com a fome, com os alimentos, isso tudo é cultural, né? O próprio horário que eu sinto fome, esse horário da fome, ele é cultural. Por quê? Porque eu ensinei o meu corpo a sentir fome naquele horário. Eu ensinei o meu corpo a conseguir ter apetite para determinados alimentos em determinados horários. Então, tudo isso é cultural. Aqui nós temos um exemplo que aparece no livro do Roque Laraia, um livro que eu recomendo muito, que trata sobre cultura, ele está na referência ao final, e ele tem o seguinte acerto, aqui, tratando, né, de uma experiência que ele teve com índios tupis. Segundo ele, os índios tupis, eles mostram que o marido pode ser o protagonista mais importante do parto. É ele que se recolhe à rede, não a mulher, e faz o resguardo considerado importante para a sua saúde e a do recém-nascido. Tá? Na nossa cultura, quando a mulher tem um filho, é ela que passa pela chamada quarentena, né? Aquele período que é, em geral, de 40 dias, que é dedicado a um cuidado maior da saúde dela e do próprio bebê, né? Que tem algumas precauções que são tomadas. Se nós formos olhar, até mesmo relacionado à cultura popular, nós vamos ver assim que talvez os nossos avós, aí vocês já tenham escutado eles dizendo o seguinte: nesse período a mulher não vai lavar o cabelo, ela não vai ter determinados tipos de comportamento porque faz parte desse resguardo. Na cultura tupi, todo esse processo de resguardo, ressalvadas, né, as diferenças culturais, quem vai fazer é o homem e não a mulher. Por quê? Porque isso é algo cultural. Aquela cultura estabelece que esse papel é do homem e não da mulher. Na nossa cultura, né, é bastante comum os homens muitas vezes sequer acompanhar esse processo do parto. Aí é só ver a quantidade de crianças que sequer tem o nome do pai na certidão de nascimento. Então há um deslocamento maior entre o papel dessa figura do homem, do pai. Então esses têm elementos que são dados pela cultura. Tá? Então, o que a antropologia nos diz? Que o comportamento depende de um aprendizado. E aquilo que nós aprendemos, né, que nós fazemos porque aprendemos, é tomado como cultura. Há toda uma discussão aqui pensando no conceito de cultura. Tá? É óbvio que não existe uma forma apenas de entender cultura. Tá? Nós podemos trabalhar pelo menos com três. Que vai ser a do determinismo biológico, a do determinismo do determinismo geográfico e a do culturalismo. Tá? O que nós vamos ter aí? Uma discussão entre elementos biológicos e a diversidade cultural. Tá? Para a antropologia, as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais, mas essa concepção do determinismo biológico vai dizer que sim. Vamos começar aqui pelo determinismo geográfico. Tá? Há um conjunto de teorias que foram desenvolvidas entre o final do século XIX e início do século XX que vai considerar as diferenças do ambiente físico como condicionantes da diversidade cultural. O que isso significa? Que a diversidade cultural é determinada pelas características do ambiente físico. Tá? Muitos estudos, por exemplo, colocavam o clima como um fator importante na dinâmica do progresso para a compreensão do Brasil. Aquela ideia assim, em lugares mais quentes as pessoas são mais lentas, enfim, vocês já podem ver que aí há uma visão que poderia se denominar também como bastante preconceituosa em relação a determinados grupos. Tá? Isso eu não vou me alongar muito aqui, mas vocês parem e pensem agora em relação aos múltiplos exemplos que colocam esses fatores climáticos, geográficos como determinando características dos indivíduos e de povos. Tá? Só que lá, pelo menos desde a década de 20, um antropólogo chamado Franz Boas começou a desenvolver uma série de estudos que refutaram essa ideia. O que ele percebeu? Que em condições físicas muito semelhantes, nós poderíamos encontrar variedade cultural, diversidade cultural. Tá? Um exemplo disso
dois grupos, né? Ele traz dois grupos, como os esquimós e os lapões, né? Os dois vivem em condições climáticas que são de gelo, de muito frio, mas os dois trazem formas diferentes de lidar com isso. Enquanto os lapões vão usar mais pele de animais, os esquimós utilizam mais o próprio gelo para construir as suas habitações. Então, no livro do Laraia, vocês podem ter acesso a alguns elementos mais desenvolvidos sobre essa ideia. Tá? Agora vamos passar para uma segunda forma de entender a diversidade cultural, que é o determinismo biológico. Tá? Então, haveria capacidades específicas inatas a raças, né, ou grupo étnicos, né, a grupos humanos. Por exemplo, os nórdicos seriam mais inteligentes que os negros, os judeus seriam avarentos e negociantes, os brasileiros teriam herdado a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios, a luxúria dos portugueses. Essas são ideias altamente disseminadas, né, durante algum tempo nas teorias econômicas, nas teorias sociais, né, na própria história, né, nas conversas do cotidiano, e que tem esse marco que é evolucionista, que é determinista. A antropologia vai refutar essa ideia de que as diferenças genéticas são determinantes das diferenças culturais. Porque nessa lógica do determinismo biológico é como se nós nascêssemos já com todas aquelas características prontas, e a cultura e esses elementos biológicos seriam determinados. Então, o que a antropologia comprova posteriormente, que há todo essas características todas elas são desenvolvidas, né, pela convivência, pela cultura, e não são características biológicas. Então, não dá para criar esse estereótipo de que um povo tem aquelas características e isso nasceu com ele. A espécie humana vai se diferenciar, né, anatomicamente, fisiologicamente, através do dimorfismo sexual, mas é falso que as diferenças de comportamento existentes entre pessoas de sexos diferentes sejam determinadas biologicamente, por exemplo. A gente poderia pegar aqui um dos casos mais fáceis de se verificar isso, né? Um menino e uma menina agem diferente não em função dos hormônios que possuem, mas em decorrência de uma educação diferenciada. Então, desde que as crianças são muito pequenas, a família insiste muito em determinados tipos de comportamento, de como a criança deve sentar, de como ela deve caminhar, de como ela vai se portar. Então, as crianças são fortemente formatadas numa determinada cultura. E por isso que vai ocorrer essa diferença. É claro que essa discussão ela é um pouco mais complexa, mas aqui eu vou reduzi-la dessa forma para nós entendermos essas diferenças, tá? Então, quando se fala em gênero, se está falando desses elementos que são dados por uma aprendizagem que é social, que é cultural, tá? Então, a antropologia vai se contrapor a essas ideias deterministas, tá? Tanto ao determinismo geográfico, né, quanto ao determinismo biológico. O que é importante aqui? Essas características do ambiente físico, genéticas, elas podem exercer influência, mas elas não são absolutas, não são determinantes dos comportamentos, tá? Então, as diferenças existentes entre os seres humanos, elas não podem ser explicadas pelas limitações que são impostas, né, pelo seu aparato biológico ou pelo seu ambiente. Há uma complexidade muito além em relação a isso. Então, em resumo, o que nós vimos? Existem formas diferentes de entender o conceito de cultura ao longo da história. Durante, né, um período, aí, pelo menos até o início do século XX, foram predominantes versões como a do determinismo biológico e a do determinismo geográfico. Posteriormente, assume um lugar mais hegemônico essa discussão do culturalismo, que vai dizer que a diversidade cultural é estabelecida a partir dessa construção dos grupos sociais e não determinada por elementos biológicos ou físicos, do ambiente físico. Seguindo, agora nós vamos pensar de uma outra forma, que é se a cultura pode interferir em aspectos biológicos. Nós vimos
que isso é completamente diferente daquilo que eu mencionei antes. Antes eu afirmei que os elementos genéticos, biológicos não determinam a diversidade cultural. Agora é se o nosso corpo, se aspectos biológicos podem sofrer influência da cultura. Tá? A resposta é sim. Isso a gente pode perceber de forma muito fácil, né? Por exemplo, se eu olho aqui, o meu cabelo, a forma como eu estou vestida, os adereços que eu utilizo, isso tudo é dado pelo quê? Bom, pela minha cultura, tá? Pela cultura dos grupos em que eu estou inserida, dos elementos identitários com os quais eu me associo, tá? Agora, então, isso é claro, agora nós poderíamos pensar de um modo mais profundo, tá? Tem como a cultura atuar de forma forte, né, sobre os indivíduos, inclusive decidindo sobre a vida e a morte, né? O Laraia, de novo, lá no livro, ele vai trazer muitos exemplos dessa discussão. Alguns eu, inclusive, listei aqui para facilitar. Tá? Ele vai dizer que em uma dada situação de crise, os membros de uma cultura abandonam a crença nos seus valores e perdem a motivação que os mantém unidos e vivos. Tá? Então, essa seria uma forma, por exemplo, de a descrença em alguma coisa poder tirar a motivação. Né? Aí ele traz exemplos como o que é denominado de banzo entre os africanos escravizados, tá? Que era uma espécie de depressão, de tristeza que levava muitos escravos, né, nesse processo à morte. Tá? A apatia que dizimou, né, parte da população caigangue de São Paulo, mortes causadas por feitiçaria, doenças psicossomáticas. Ele traz esse exemplo dos índios Capó no Maranhão, em que há a crença de que se a pessoa vê um fantasma, ela morre, e um antropólogo, que é o Darcy Ribeiro, ele relatou que viu isso ocorrer, né, de um índio chegar dizendo que viu o fantasma do pai, ele deitou na rede, dias depois ele morreu. Então aqui nós temos elementos que, de acordo com a nossa lente, eles podem parecer mais reais ou mais fantasiosos, tá? Mas o que a Laraia defende nessa perspectiva antropológica é que a cultura pode exercer uma influência muito significativa sobre o nosso corpo, certo? Então aqui nós tivemos uma visão assim bem rápida sobre o conceito de cultura e algumas das suas possibilidades, tá? O principal que eu gostaria que vocês fixassem bem essa ideia de que a cultura é como uma lente através da qual nós enxergamos o mundo. Então, vocês pensem, aquilo que é estranho por causa da lente que eu estou usando. Os meus referenciais culturais fazem com que aquilo se torne estranho. Aquilo que é familiar é porque os meus referenciais culturais fazem com que aquilo seja familiar. E aí nós vamos aprofundar essas ideias e relacionar essas ideias com o nosso material empírico, né? Com aquilo que nós queremos ler, tá? Então aqui fica em específico a leitura, a sugestão de leitura desse livro, Cultura, um conceito antropológico, curto, fácil de ler, repleto de exemplos e que vai facilitar muito a compreensão sobre o tema. Até mais!